Ah, também coloquei. Vou começar. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso videocast. Hoje temos a honra de conversar com uma pessoa inspiradora, que é o Edson Eduardo, que desenvolveu um trabalho incrível em Malawi. Vamos descobrir os bastidores dessa experiência, entender os seus impactos e refletir sobre os aprendizados que ela nos oferece. E para enriquecer essa conversa, tenho a alegria de receber a professora Penha, o professor Leandro, as alunas Ingrid e a Bianca. E Edson, muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer te receber. Olá, Fernando. Olá, professor Leandro, professora Penha, Ingrid, Bianca. Prazer receber. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência. Obrigado mesmo. Vai ser muito bom esse momento. Edson, conta pra gente. Como surgiu a oportunidade para Malawi? O que te motivou para este desafio? O que me motivou para esse desafio? Vamos lá. Eu tomei uma decisão há alguns anos atrás de fazer um trabalho voluntário e eu coloquei no meu coração que eu queria ir para fora para poder aprender inglês, desenvolver o idioma e junto disso fazer um trabalho voluntário. Então eu comecei a pesquisar lugares, comecei a pesquisar instituições, ONGs, enfim, lugares no qual pudesse me direcionar para aquilo que eu gostaria de fazer. E eu achei uma escola na Inglaterra, cujo nome é CICD, né? A gente fala aqui CICD, é uma escola internacional de cooperação e desenvolvimento que treina voluntários para África, para a Índia e para o Caribe. Então eu achei essa escola, falei, é isso que eu quero fazer. E aí foi aí que tudo começou. A decisão era ir para a África, não importava qual país. Né? Depois que eu tive a oportunidade de escolher o Malawi, de escolher um projeto no Malawi, mas a principal ideia era ir para a África e ter essa experiência em outro continente. Eu imagino que um projeto assim, ele faz com que você tenha que ter bastante preparo antes de sair do Brasil, né, para se entregar a uma ação de voluntariado no exterior. Que tipo de formação você precisou buscar ou apoio, né, para poder fazer essa viagem toda? Então, como eu disse, eu encontrei uma instituição que envia, né, voluntários para a África, para a Índia e o Caribe, só que esse envio tem uma preparação. E aí essa preparação é de 3 meses. Eu fiquei 3 meses na Inglaterra, estudando e sendo treinado para poder ir à África. E que tipo de treinamento foi esse? O que a gente estudou? A gente estuda vários tópicos aqui, referente a desenvolvimento de comunidades, a história da África, colonialismo, imperialismo, para a gente ter um contexto, uma base histórica do passado, também do presente, um pouco de economia de forma geral, questões referentes à agricultura, permacultura, porque tem muitos projetos também na África relacionados a isso. Então a gente tem um pouco aqui tem essa base, um pouco de permacultura, agricultura. E isso tudo não é só na sala de aula, não é só estudando, lendo artigos, discutindo. A gente também tem várias atividades aqui na escola que desenvolve algumas habilidades, né, para nos preparar exatamente para a África. Atividades em grupo, atividades de construção, de manutenção, várias coisas práticas para poder nos preparar. E aí esse treinamento foi de 3 meses antes de eu ir definitivamente para uma aula. Edson, então essa formação eu penso que ela deve ter desconstruído muito, né, o que você tinha de conhecimento, de ideia da vida no exterior, e também te propiciou novos olhares, novos conhecimentos para que você pudesse realmente entrar nesse e inserir dentro dessa nova possibilidade na ação
do voluntariado? Cultura. De fato, muito. Desconstruiu muita coisa e também construiu muitas outras. Eu tinha uma ideia de voluntariado um pouco errada. Na verdade, eu pensava que eu iria para a África para poder, de certa forma, fazer. Ensinar. E sendo que quando a gente chega aqui, a gente senta na sala de aula e fala, peraí, vocês não vão para a África simplesmente para poder ensinar, porque muita gente lá sabe muito mais do que vocês. Exato. Muitas coisas a gente ouve aqui dos professores dessa forma. E, de fato, muita gente lá sabe muito melhor do que a gente, principalmente porque é a terra deles, é o país deles. É outra cultura, né? Você se encultura, na verdade. Exato. Então, não tem por que a gente ter essa ideia de que a gente vai lá ensinar ou fazer. Até porque também a gente não pode gerar dependência, criar neles o sentimento de eles vieram para nos ajudar. São brancos, têm dinheiro, eles têm condições. A gente não pode criar essa dependência. A gente precisa encorajá-los, motivá-los. Uma coisa que a gente ouve muito aqui é a questão de trabalhar junto, lado a lado, em comunidade. Então, não é chegar lá e dar a eles, é chegar lá e trabalhar junto com Fazer eles. Fazer como. Mostrar que nós somos iguais e não criar dependência, senão o estrago é maior, digamos assim. Edson, e como foi a recepção da comunidade local? Você sentiu muita diferença? Alguma cultura marcante logo de início? Como que foi? Boa pergunta. Em relação à comunidade local, a gente foi recebido de uma forma muito bacana. Eles têm o prazer de receber pessoas de fora. Eles têm a paciência e o prazer de ensinar o idioma deles. Porque, embora a língua oficial do país seja inglês, eles têm o dialeto local, que é o Chichewa. Eles têm prazer de ensinar o Chichewa. E quando eles ouvem a gente cumprimentando eles em Chichewa, falando bom dia, eles ficam super animados. Que legal. Eles querem mostrar a dança cultural deles, a roupa deles, eles querem mostrar tudo, apresentar, de certa forma, pra gente essas coisas, a cultura deles, no geral. E uma coisa que me marcou muito em relação à cultura e à recepção da comunidade foi perceber o senso de comunidade que eles têm. Isso para mim ficou marcante e eu trouxe muito forte isso comigo da África. Eles têm um senso de comunidade que eu nunca vi na minha vida. A forma como eles ajudam uns aos outros, dão suporte uns aos outros, trabalham juntos com os outros dentro das suas próprias comunidades, é uma coisa que realmente eu nunca vi na minha vida. Isso foi marcante para mim. Edson, e no seu dia a dia do projeto, como era a sua rotina, que tipo de atividades você desenvolvia por lá e como que você lidou também com esse choque cultural, né? Porque você tinha uma cultura, vivenciando essa imersão, né, dessa cultura. Fala um pouquinho pra gente, como que foi esse processo? Bom, professor, o que eu fazia lá, eu escolhi, a gente na escola, antes de ir, a gente tem a oportunidade de escolher para qual projeto a gente quer ir e o que a gente quer fazer lá. Então, tinha disponível um projeto de educação para trabalhar numa escola de professores, dar suporte numa escola de professores, num campo de refugiados. E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ir para uma escola. Até porque eu já tinha um histórico de trabalhar, né, em universidade, numa escola. Eu falei, eu quero continuar nesse caminho, eu quero trabalhar com educação, então eu vou para uma escola. E aí, a minha rotina basicamente lá começava às 8 da manhã, estava na escola às 8, eu ia para a sala de aula com o professor, ouvia o que o professor estava ensinando, ficava ali acompanhando. À tarde, os alunos, eles tinham um dia que eles tinham uma hora verde, que era o momento em que eles limpavam aos arredores da escola e das comunidades, né? Tirando lixo, catando plástico, e aí eu ia para lá ajudá-los. E tinha dia que à tarde eles tinham esporte, iam jogar bola, ia jogar vôlei, alguma coisa, eu ia também lá jogar e estar com eles. Depois tínhamos o jantar. Depois do jantar, os alunos tinham uma atividade à noite. Às vezes era uma atividade cultural, relacionada à dança, música, enfim. Às vezes era uma atividade, tinha o dia dos clubes religiosos, que era onde
cada aluno, de acordo com a sua religião, eles se reuniam, os católicos se reuniam num lado, os protestantes de outro, enfim, para poder discutir sobre a sua religião, fazer suas rezas, cantar suas orações. E aí eu estava ali também com eles, e de vez em quando também tinha debates. E aí eu estava lá também acompanhando os debates, às vezes propondo temas. Então, o que eu fazia, na verdade, era estar a todo momento com os alunos, dando apoio em diversas atividades, e também com os professores, participando de reuniões e tudo mais. Tudo que envolvia a escola, eu estava ali presente. E aí você me perguntou como é que foi essa questão do choque cultural e essa adaptação. Isso. Foi, em Chichewa, a gente fala pangono, pouco a pouco. E foi isso, foi de fato pouco a pouco. Primeira coisa, a gente chega ali, tem um monte de desafio, por exemplo, a alimentação não é a mesma. Então, aos poucos, você vai comendo um pouco da comida hoje, um pouco no outro dia, e daqui a pouco eu fui me adaptando. E foi de fato assim que aconteceu, sabe? Daqui a pouco eu vou falar para vocês os desafios também, como eu superei, mas no geral, foi devagar, foi um processo bem lento, sabe? Foi uma adaptação devagar até me adaptar e perceber que eu já estava mais de boa, assim. Edson, teve algum momento, né, nessa trajetória sua que foi marcante, emocionante, para não esquecer para nunca? Olha, sim. O que eu nunca vou esquecer, e para mim foi muito legal, foi quando eu comecei um projeto de música. Eu percebi que dentro da minha rotina, eu estava tendo algum tempo livre, e aí o meu líder, ele perguntou, que é a pessoa responsável pelos voluntários, falou assim: Edson, você está livre nesses horários, você quer começar um projeto de esporte com a comunidade? Aí eu peguei e falei para ele: olha, muito bom essa ideia, mas eu não acho que esporte é a minha cara, meu perfil. Eu posso começar um projeto de música com a comunidade? Ele falou assim: pode, mas como é que você vai fazer? Eu falei: eu não sei, vou dar um jeito. E aí eu consegui um contato de uma pessoa que estava no Brasil, estava indo para o Malawi, e eu tinha recebido uma doação de um africano também aqui da Inglaterra, que sabia que eu ia para o Malawi, e é muito comum da africana eles quererem doar, compartilhar, e aí esse africano, ele sabia que eu estava indo para o Malawi, ele me deu uma doação e falou assim: isso é para você usar no seu projeto. Eu não sabia como eu usaria esse valor e também não poderia chegar lá e dar dinheiro para as pessoas. Eu estava pensando como eu poderia ajudar, de certa forma, a comunidade com aquela doação que eu recebi. Eu falei: vou comprar os instrumentos. Comprei flautas do Brasil, e aí essa pessoa que estava, esse contato que eu recebi do Brasil, levou as flautas para mim, para o Malawi. E ali eu fui para a rua e comecei a andar pelo campo de refugiados e convidar os adolescentes que eu encontrava na rua para ir para a aula de música. E eles foram. E assim eu comecei um projeto de música lá na escola, que inclusive continua até hoje, porque um aluno aprendeu muito bem tocar flauta e decidiu que queria continuar o projeto. Isso para mim foi inesquecível. Foi algo que começou do nada, deu certo, e até hoje eu ainda recebo vídeos de algo que está acontecendo. E sobre o impacto, Edson, o que você acha que mudou após o projeto? E para você, o que mudou? Olha, Fernanda, é uma pergunta profunda essa pergunta. Porque eu sei. É difícil a gente mensurar o impacto daquilo que a gente faz na vida das pessoas. Eu não consigo mensurar. Eu realmente não consigo te dizer o que mudou na vida dos alunos que eu conversei, dos alunos da música do projeto de música que eu comecei lá. Eu sei o que mudou em mim. A minha visão em relação à vida, a forma de ver o mundo, a forma de ver o voluntariado, a forma de ver a ajuda, projetos sociais, isso mudou bastante dentro de mim, sabe? Até mesmo a forma de viver. Às vezes a gente pensa, na verdade, que só consegue viver de uma forma, não consegue viver numa situação de escassez,
ou numa situação onde tem poucos recursos, e aí eu fui para um lugar onde tinha poucos recursos, de vez em quando era escasso de água, de luz, e eu sobrevivi, e eu vi que as pessoas vivem. Então isso mudou na minha concepção, sabe? Claro, de forma alguma romantizando a pobreza, de forma alguma romantizando as situações difíceis, mas, por exemplo, sendo bem específico aqui, eu aprendi que é possível viver sem internet. Porque lá a gente não tinha uma conexão boa. A gente precisava fazer vários trabalhos, às vezes usando a internet não tinha, e aí precisava ir para o plano B. E é isso que os professores de Malawi fazem. Não tem o recurso tecnológico para usar, então eles precisam usar recursos da natureza, recursos visuais, outros recursos que não é a tecnologia. Outro exemplo bobo aqui que eu vou dar para você, eu achava que eu, por exemplo, não conseguia viver sem chocolate porque eu estou viciado em chocolate. Eu não consigo viver sem chocolate. Eu achava que eu não podia, mas eu cheguei lá e percebi que o chocolate era caríssimo. O chocolate não é uma coisa que as pessoas geralmente compram lá, é caro, e até para eu que vim de fora, era caro para mim também, não dava conta de comprar chocolate, e eu sobrevivi, sabe? Então, muitas coisas mudou na minha forma de viver, de enxergar o mundo, de enxergar o voluntariado, o projeto social. Esses são os que eu posso citar para você que mudou. Edson, considerando, né, toda essa sua experiência, né, que você acaba de relatar, como que você percebe, né, a importância, né, esse papel de participar de projetos sociais como esse na formação cidadã e profissional do sujeito? Professora Penha, eu acredito assim, que antes de cidadão ou de um profissional, eu sou um ser humano, e como ser humano eu tenho que ter relações, né? O ser humano ele precisa ter relações uns com os outros, interação social, se conectar, nós não somos uma ilha, e eu acho que essa que é a importância do voluntariado na vida de uma pessoa, é mostrar para ela e ajudar ela a ter novamente essa conexão com o outro. Porque acho que muitas vezes a gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente está focado muito em nós, nos nossos desafios, nas nossas metas, nos nossos objetivos, nas nossas aspirações, que é totalmente compreensível, mas quando eu paro de olhar para mim ali, para o meu meio, e me envolvo em algum projeto social, dou um pouco do meu tempo, talvez você não precise doar, talvez um ano, como eu fiz, ou todo esse tempo, mas talvez um dia da sua semana, ou algumas horas, eu acho que isso é muito bom, para você se conectar novamente com o outro, criar novamente um senso de comunidade que pode ter se perdido, e eu acho que é essa a importância, a gente criar essas conexões novamente, no nosso desenvolvimento e como profissional também, poder usar as ferramentas que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho, para poder ajudar o outro, para poder, né, beneficiar alguém dessa forma. Eu entendo que isso impacta a importância. Muito obrigada. Edson, tem algumas perguntas, várias perguntas, né, querendo te fazer. Quais foram os maiores desafios enfrentados durante o desenvolvimento do projeto? Como você superou? E queria te fazer uma pergunta a mais também. Se você se deparou com pessoas com deficiência e como que foi essa vivência, você viveu uma imersão cultural, né? Como que essa comunidade local onde você vivenciou vê a pessoa com deficiência? Ok. Eu vou começar então, vou citar 3 desafios que eu tive lá e como eu, né, superei. E depois eu respondo a sua última pergunta em relação a pessoas com deficiência. Eu certeza, o primeiro desafio que eu tive foi a questão do choque de realidade. Então, eu cheguei num campo de refugiados e vi pessoas vivendo em situações que eu nunca tinha visto na minha vida, mesmo já tendo vivenciado pobreza no Brasil. O que eu vi no campo de refugiados, eu nunca tinha visto na minha vida. Isso me deixou muito para baixo. A minha primeira semana na África foi para baixo.
muito, muito, muito chocante. Mas aí eu mandei mensagem para minha professora, e ela falou assim: você precisa conversar com as pessoas, saia do seu quarto e vá para a rua. Tente entender como as pessoas enxergam a vida, tente entender como as pessoas vivem a vida delas. E eu fui fazer isso. Então foi a forma como eu superei esse desafio. Então, para mim, é o fim do mundo aquela realidade, mas para eles é a realidade deles, eles precisam viver. E eles estão vivendo. Isso foi me dando mais força, enxergar a forma como eles estão vivendo a vida. Eles celebram pequenas conquistas. Para eles tudo é motivo de festa, é motivo de dança, é motivo de alegria. E eu falei, então, se eles estão vivendo dessa forma, eu também preciso, de certa forma, me levantar aqui e seguir. Não dá para eu ficar, né? Então, o choque de realidade foi o primeiro. O segundo foi o idioma, porque o sotaque, né, o inglês africano, ele não é o mesmo inglês britânico, não é o mesmo inglês americano. Foi difícil entender. Foi difícil entender. As minhas primeiras reuniões na escola, eu não entendia nada. Quando eu ia conversar com os alunos, eles começavam a rir todos, começavam a rir de mim, porque eles não me entendiam. Mas ao invés de perguntar, eles riam. E aí, como eu fiz para superar esse desafio, foi conversando e me adaptando ao sotaque, né? Não tem outra forma. E um terceiro desafio que eu queria citar para vocês é o tempo. No Malawi, eles têm um conceito diferente de tempo do que o nosso. E o que eu quero dizer? Já me aconteceu de eu marcar reunião com pessoas da comunidade 1 hora e eles chegarem às 3 da tarde. Uau! Eles não têm essa noção de que aquele é um compromisso que precisa ser atendido naquela hora. Eles pensam da seguinte forma: se eles têm algo para fazer, né? Se eles têm que trabalhar, ou se eles têm que fazer algo, lavar roupa, eles vão terminar tudo que eles têm que fazer e depois eles vão para o compromisso que eles marcaram. Isso no início foi irritante para mim, porque eu não entendia isso, sabe? Eu falo, como é que as pessoas não respeitam o horário, mas é a forma deles viverem. Um outro exemplo, eles compartilharam, o pessoal que administra o campo de refugiados compartilhou um evento cultural que começaria às 9 da manhã. Eu cheguei às 9 da manhã, não tinha nada. Às 9 da manhã, eles começaram a preparar o evento. O evento começou 1 da tarde. Eu fiquei no sol quente das 9 da manhã à 1 da tarde aguardando. Tadinho. Então, essa ideia de tempo deles, é no tempo deles, literalmente. Não tem essa ideia de correria, de pressa, sabe, essa coisa agitada, assim, não. E aí eu precisei entender. Em relação a pessoas com deficiência no campo de refugiados, eu tive a oportunidade de visitar uma escola, e acho que foi a escola mais desafiadora que eu vi. É uma escola que é exatamente para pessoas com necessidades especiais, só que todos os tipos possíveis que você imaginar tinha ali. Pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, mental, todos os tipos. Só que elas ficam juntas, não tem professores para todos eles. Então, o que eu vi, na verdade, era um professor numa sala de aula com alunos com diversos tipos de situações, e às vezes um batia no outro, eles ficavam agressivos, às vezes uns davam alguns, eu não sei usar bem a expressão, não sei se a expressão correta é surto, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas às vezes tinham alguns surtos e aí queriam ir para a rua. E aí o que eles fazem? Abrem o portão e deixam a criança ir para a rua. E aí eles vão correndo para a rua, ficavam às vezes rodeando a escola. Aí quando se acalmavam, e geralmente era na hora do almoço, eles voltavam. Na hora da comida eles voltavam. Então era assim que eu via a forma como os professores. Essa escola, ela é uma escola que dá um grande suporte para essas comunidades. Porque os pais precisam trabalhar para trazer comida para casa. Eles não podem ficar em casa para cuidar dessas crianças, sabe? Então, eu vi como é importante essa escola lá,
E aí você me perguntou como a comunidade enxerga essas pessoas. Eu não sei te dizer exatamente, porque eu nunca perguntei a ninguém, mas o que eu pude perceber da escola é que a escola tem um carinho muito grande pelos alunos. Todas as pessoas. A segurança da escola, os professores, as cozinheiras que cozinham para os meninos, eles tinham um carinho muito grande. Eles entendiam, às vezes, sabe, o comportamento dos meninos, aí iam lá quando brigavam, separavam. Eu vi muito amor entre eles. Bacana, obrigado. Edson, seus olhos brilham quando você fala do projeto. Eu estou toda hora aqui olhando para o lado, te vendo, e os olhos assim brilhando, sabe? Você compartilhou... Eu tenho vontade de chorar, Fernanda. Eu vejo fotos, vídeos no meu celular. Na verdade, quando eu voltei da África, quando eu estava em Londres, que o carro da escola foi buscar a gente, eu chorei. Porque eu não queria ter voltado. Você... Eu acho que eu descobri o meu lugar no mundo. Eu preciso voltar. Ai, meu Deus, que experiência maravilhosa você está tendo aí ainda. E você contou várias histórias, da flauta, dos meninos correndo na rua. Você tem uma outra história que você queira compartilhar com a gente? Uma que seja também, mais uma, impactante para a gente, na sua comunidade, no seu trabalho na comunidade local? Enquanto você pensa, eu vou dizer que eu não conseguiria viver sem chocolate, gente. Não tem como. Como assim sem chocolate? Ou importar do Brasil. Eu tive uma... Mais caro. Essa não foi tão... Essa não foi... Acho que foi uma das mais desafiadoras que eu tive aqui também. Foi quando uma criança, na verdade duas meninas nos abordaram comendo madeira mesmo, sabe? Uhum. E pedindo comida, pedindo ajuda. E aí o que a gente fez, aquilo foi muito difícil. E na verdade é muito comum a gente andar na rua e as crianças pedirem a gente coisas, porque elas acham que a gente tem dinheiro. E aí o que a gente faz, na verdade, o que eu fazia é dizer para elas, é brincar com elas, na verdade, é esquecer a história do dinheiro e brincar, ficar fazendo piadinha, porque a gente não pode dar dinheiro, né? Não pode sair na rua dando dinheiro ou comida. Mas essas meninas, elas, de certa forma, mexeu comigo porque elas estavam comendo madeira, comendo algo que pegou no chão e elas estavam com fome. Então o que a gente fez foi ir na casa dos pais, falei, quero ir na sua casa. Ela levou a gente lá. Quando eu cheguei lá, tinha 24 pessoas morando numa casa pequena. 24 pessoas, eram 14 crianças, e tinha a avó, tinha o pai, tinha a mãe. Essa situação me deixou perplexo, porque eu falei, como é que eu vou ajudar 24 pessoas e como é que eu faço isso da melhor forma possível? É claro que naquele dia, como a gente viu a situação estava difícil, a gente comprou pão, né, e a gente levou algo para eles comer, mas não podia ficar só nisso, precisava arranjar uma forma de ajudá-los. Então, a gente conseguiu que uma instituição que trabalha no campo de refugiados, exclusivamente com refugiados, fosse nessa casa e desse suporte a essa família. Que bacana. A gente foi lá, conversou, falou, olha, essa família está nessa situação, os pais são desempregados, a mãe está grávida, mas já tem 14 crianças. Enfim, precisam de ajuda. E aí, essa instituição foi lá e ajudou. Foi uma situação marcante, assim, para mim. A gente nem sabe o que fazer nessas horas, né? O que a gente quer é ajudar, pegar, acolher, né? Pegar, levar para casa, né? Aqui tem alimento, comer madeira, eu nunca imaginei. Mas nunca tinha nem passado pela minha cabeça. Não, eu, inclusive, conversando no salão, porque a gente ia no salão fazer tranças, uma das mulheres que estava fazendo trança falou pra gente que de vez em quando comia carvão. E a gente, como assim comer carvão? E ela disse, quando a gente tem fome, a gente come qualquer coisa. Eu, particularmente, não sei o que é isso, porque eu nunca vivenciei uma situação dessa, mas era histórias que a gente ouvia, situações que a gente tinha que lidar no dia a dia.
E tinha que, às vezes, tentar ser forte. Não que a gente seja, mas tentar. Somos afortunados. E reclamamos ainda. Sim. Edson, o que você aprendeu? Tá dando pra me ouvir? Tá. Tô falando virada pra lá. Deu nessa. O que você aprendeu com essa experiência que você gostaria de falar, passar adiante? O que eu aprendi que eu gostaria de passar adiante? Vamos lá. Eu aprendi que, primeiramente, que a gente não pode, de forma alguma, diminuir aquilo que a gente sabe. Ou aquilo que a gente faz pelo outro. Porque às vezes a gente pensa que aquilo que a gente pode fazer pelo outro é tão simples. Ou aquilo que a gente sabe é tão simples. Por exemplo, se eu voltar aqui no exemplo da flauta, quem tocar flauta doce é uma coisa tão simples na minha cabeça. Não é um instrumento famoso, na verdade é um instrumento popular, as pessoas não têm muito interesse, mas quem diria que algumas flautas fariam tanta diferença na vida de adolescentes, refugiados, como fez. Então, sim, não despreze aquilo que você sabe, não despreze o que você pode fazer pelo outro, porque você nunca sabe o impacto daquilo, sabe? E foi isso que eu aprendi no Malawi, que às vezes, por mais simples que parecesse, aquilo que eu estava fazendo estava tendo um impacto muito maior do que eu imaginava na vida de algumas pessoas, na vida das pessoas. Seja uma conversa, seja um conselho, seja o meu tempo com eles brincando ou limpando alguma coisa. Então é isso. Referente a voluntariado, a projeto social, não pense que você não tem habilidade, ou você não leva jeito, ou que você não sabe muito, porque eu acredito que não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre inspirar pessoas, sobre motivar pessoas, encorajar e falar, estamos juntos. Edson, e qual conselho você daria para jovens que têm vontade, interesse de participar de ações sociais internacionais? Sem dúvida, eu diria, venha. Por que eu digo isso? Te queremos. Sem medo mesmo, porque assim, desafios nós teremos, como a gente tem no nosso dia a dia, mas a gente pode superar. Eu, por exemplo, eu não tinha inglês e cheguei aqui na escola onde todo mundo falava inglês, falando só bom dia, como é que você está, tudo bem. Então, não pense que o idioma é uma limitação. Na verdade, ele pode ser uma limitação, mas se você estiver disposto a aprender, estiver disposto a desenvolver, você pode. Né? Então, assim, para jovens que desejam fazer o que eu fiz, se organize, se planeje e vá. E o conselho que eu dou, se tiver alguma instituição que te prepare, faça isso. Não vá por conta própria. Sim. Porque, como eu disse, a ideia, o que eu percebi hoje, o Malawi, que a África precisa, não é simplesmente que pessoas vá lá e dê as coisas, chegue lá dando recursos, dinheiro, ajuda. A gente não pode criar dependência, mas eles precisam de inspiração, precisam de motivação, de encorajamento. E isso não tem a ver com dinheiro. Isso não tem a ver com dinheiro. Isso não é sobre dinheiro. É sobre ir mesmo com a sua força de vontade, sua criatividade. Então, por isso que uma preparação é importante, para você não ir por conta própria e chegar lá e criar dependência nas pessoas. Para que as pessoas olhem para você e digam, ele é branco, ele vai nos ajudar. Porque para eles, qualquer pessoa mais clara do que eles são brancos. Ele é branco, vai nos ajudar, tem que ir. Não, você tem que ir, mostrar que você é como a eles e que você está lá para estar junto deles. E não uma posição superior de quem sabe muito ou quem tem mais. Então, se prepare. Vá para uma instituição que te prepare, que te treine seriamente, para que você possa fazer de fato a diferença. E se entregar também, né? E de coração. Isso. Se joga, garota. Isso. Exato. E quais são os próximos passos após essa experiência? E
Você tem algum outro projeto, um plano, projeto internacional ou iniciativa similar? Eu desejo fazer? É? Então, tem outros? Sim, tem planos, tem vários planos, mas eu vou compartilhar um de a curto prazo. Tá. Né? Mês que vem, um mês ou um mês e meio, eu estou indo para São Vicente Granadinas. Uau! É um país que fica no Caribe, perto ali de Trindade e Tobago, Haiti. Vou ficar lá mais 6 meses, também numa escola, trabalhando com os professores lá e com as comunidades lá. Ficarei 6 meses aprendendo com aquele povo, ajudando naquilo que for possível e fazendo mais um trabalho parecido com o que eu fiz na África. Outro videocast. Sim. Outro videocast. Pode ser, já estou ansioso, já estou conversando com os professores do Caribe e estão bem ao meu, falei, chegando. A gente vai junto, hein? Era exatamente isso que eu quero perguntar ao Edson. Foi alguém com você daqui, né? Você está sozinho daqui do Espírito Santo, Brasil, ou tem mais outras pessoas com você? E também, olhando para trás, né, qual é o legado que você espera que esse projeto deixe para a comunidade local, né, e para as pessoas envolvidas no projeto? A escola é uma comunidade internacional. O que isso quer dizer? A gente recebe estudantes do mundo todo, digamos assim, de vários países. E aqui, no Espírito Santo, não tem ninguém, porém temos muitos brasileiros aqui. Não, eu perguntei se quando você foi sozinho? Foi mais alguém com você? Família, por exemplo, amigos, pessoas da sua convivência? Te chamaram de doido? Não, respondendo a sua pergunta, professora, não foi ninguém da minha convivência. E o que a sua família achou dessa sua aventura, né? Abrir mão, né, de toda uma vida que você tinha aqui, trabalho, família, amigos, igreja e tudo mais, e ir para uma ação distante de voluntariado. Como é que foi esse olhar da sua família? Quando eu comentei, ninguém me acreditou. Essa é a verdade. Nem meus amigos e nem minha família. Eles pensaram que eu ia mudar de ideia. Porque eu avisei com muita antecedência. Avisei, tipo, no início do ano, né? Para mim foi com muita antecedência. Tipo, avisei em janeiro que eu iria em dezembro. Eles não me deram muita ideia. Essa foi a verdade. Ninguém perguntou muita coisa, nem meus amigos. Porém, quando o tempo foi chegando, tipo assim, outubro, novembro, aí todo mundo começou a cair em si e falar muita coisa. Aí a minha mãe já falou assim, eu quero o contrato dessa escola, o endereço dessa escola. Aí meus amigos falaram, isso aí é tráfico humano. Todo mundo tem uma opinião diferente. Eu falei assim, eu fiquei o ano todo falando disso, eles não acreditaram em mim. Agora que eu tô indo. Falaram, a gente achou que vocês existiam. Eu falei, claro que não. Mas acharam que de fato, acharam que eu ia desistir, acharam que também era loucura fazer isso. Mas a minha mãe também, ela me conhece, ela sabe que eu sempre tive esse perfil de querer sair, de querer me movimentar. Então, foi difícil, mas acabou que eles lidaram com a ideia. Gente, Edson, está chegando ao fim. Gostaria de deixar alguma mensagem final para aqueles que se inspiram em sua história? E se inspiraram em sua história, né? Eu só gostaria, na verdade, de responder a última pergunta da professora. Claro. Eu esqueci de responder. Que legado eu gostaria de ter deixado através desse projeto? Eu gostaria muito, muito, muito que não só eu, mas os meus colegas que foram comigo aqui da escola e os outros que foram também,
deixassem o mesmo legado de inspirar pessoas. Essa foi a ideia e esse foi o objetivo, inspirar pessoas, encorajar pessoas. Eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim não como alguém que fez muito por eles, mas como alguém que ajudou eles, de certa forma, a verem que eles são capazes. Eles são solucionadores de problemas, são inteligentes, são criativos, são capazes de moverem as peças entre eles e se ajudarem e resolverem seus próprios problemas. Essa é a forma que eu gostaria de ser lembrado por eles, porque o projeto não foi sobre mim, não foi sobre o Edson, mas era sobre estar com isso. E, Fernanda, você me perguntou se eu gostaria de deixar algum recado para pessoas que querem se inspirar na minha história. Olha, o recado que eu deixaria é: não tenha medo. Não tenha medo se você tem o desejo de fazer algo do tipo. Ou, na verdade, corrigindo a minha fala, se você tem medo, está com medo mesmo. Eu tive medo. Eu tive medo de sair de um país e de outro que eu não falava o idioma, mas eu tinha certeza que seria bom para a minha formação profissional, enquanto pessoa, enquanto ser humano, para o meu desenvolvimento. E foi muito bom ter enfrentado e ter lidado com os meus próprios medos, ter enfrentado a minha própria ansiedade para poder viver essa experiência. Eu olho para trás e vejo o tanto que eu cresci. Eu sou um outro Edson. Então, se você deseja fazer o mesmo, faça. Se organize direitinho, pé no chão, planejamento, organização, conversando com a família, tudo junto. Vá. É isso. Edson, sua história, assim, ela é muito inspiradora, né? E aí você me faz lembrar uma frase de Carl Rogers, que ele fala que cada ser humano, ele é como se fosse uma ilha, só que ele não é uma ilha isolada. O ser humano, ele se permite a criar pontes, que são as conexões, né? Você criou a conexão com esses países, com esses povos que você perpassou, né, que te transformou. E nesse momento você também cria pontes e conexões com cada um de nós, né? Então nós se tornamos um conjunto de ilhas. A sua história, a sua narrativa nos inspira, nos transforma. Com certeza, após esse podcast, nesse videocast, não seremos mais os mesmos. Somos impulsionados a não se paralisar com o medo, mas que o medo venha nos impulsionar a romper os desafios. E gostaríamos de expressar a nossa gratidão por essa história linda e inspiradora, que você continue inspirando gente, né, transformando pessoas com a sua narrativa e seguindo aí esse caminho lindo que você está percorrendo. Gratidão. Edson, obrigado por compartilhar. Edson, obrigado por compartilhar a sua trajetória com a gente. Obrigada, Penha, Leandro, Ingrid, a Bianca, e a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Não esqueçam de seguir o Edson no Instagram, tá, Edson? Eu coloquei aqui, @EdsonEduardo, e para acompanhar suas futuras iniciativas. Até o próximo episódio do nosso videocast. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.